sua Bíblia no livro de 2 Samuel, 2 Samuel 4, versículo 4. Quem não tem Bíblia, procure adquirir, que seja a primeira coisa quando você tiver condições de comprar, que seja uma Bíblia. Se você puder, compre uma para deixar na sua empresa, no seu escritório. Procure ter também no seu celular, para que você sempre tenha acesso à palavra de Deus. Eu procuro ter acesso à palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite. É o que tem ajudado a minha fé, é a palavra de Deus. 2 Samuel 4, versículo 4. Acharam? Levante aí sua Bíblia, por favor. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu empresto a minha boca para o Senhor usar, falar. Dá ouvidos para esse povo te ouvir. Faz eles entenderem. Há quem lê a tua palavra, ouve a tua palavra e não entende nada. Mas que o teu Espírito dê entendimento. Que essa palavra possa fortalecer a fé de toda essa gente. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. 2 Samuel 4, versículo 4 diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Olha para mim, por favor. Nós pregamos pouco sobre Mefibosete. Eu lembro que em 2023 eu fiz uma pregação aqui sobre Mefibosete. E eu queria que você tirasse lições dessa história. Ele era neto do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Ele era filho de Jonatas. Ele tinha, humanamente falando, o futuro garantido. Depois de Saul ia ser o pai dele, depois do pai dele ia ser ele, o rei. De repente, em uma guerra, morre o avô e morre o pai. No mesmo dia, um baque, uma bomba, e a cuidadora, a ama dele, com ele no colo, sem querer, querendo fugir, deixou ele cair, e ele perdeu esse movimento das pernas. Ele foi para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa terra de sequidão. Lodebar significa lugar de esquecimento. Entenda, por favor, ele não queria ir para lá. Ele era uma criança. Ele nasceu tendo uma vida normal. Ele nasceu tendo uma vida muito boa, porque era neto do rei. De repente, acontece essa tragédia e muda tudo. Ele era muito novo. Quando ele foi crescendo, eu imagino que ele foi tendo entendimento do que aconteceu. E ele deveria ter muitos porquês. Como é que eu parei aqui? Como é que acontece uma coisa dessa? E ele foi vivendo um tempo em Lodebar, na miséria, com aquela sensação que esqueceram dele, que iria morrer em Lodebar. Eu queria te ensinar uma coisa importante. Cuidado com os seus porquês. Aprenda a entregar os seus porquês a Deus.
aprenda, para que você não viva cheio de interrogações, fazendo mal para você. Nós temos uma obreira que ela descobriu estar com uma doença grave, um câncer. E quando chegaram para ela e disseram: você já perguntou a Deus por que aconteceu isso? Ela disse: eu não vou perguntar a Deus. Se Deus quisesse que eu soubesse, Ele já tinha me falado. Mas essa doença só pode me trazer duas coisas: ou eu vou para a glória, ou vir um testemunho. Eu não vou perguntar a Deus, porque senão o diabo vai acabar me respondendo e me deixando mal. É esse tipo de fé que agrada a Deus, que não fica questionando. Duas mulheres estavam conversando no Rio Grande do Sul, depois da enchente da igreja, e uma falou assim: puxa, como é que Deus permitiu a água entrar na minha casa? A outra falou assim: ó, Deus permitiu a água entrar até na casa dele, porque entrou água na igreja. Vamos olhar para frente, Deus é com a gente. E você viu o testemunho da mulher que disse que a água entrou na casa dela, entrou no comércio dela, mas não entrou na fé dela, e ela conseguiu se levantar. Não seja uma pessoa que queira entender tudo, porque na vida ninguém entende tudo. Tem pessoas que já me procuraram: bispo, eu não estou entendendo, eu não sei por que está acontecendo, eu vim perguntar ao senhor por que está acontecendo isso. E a minha resposta sempre é uma só: Deus sabe por que está acontecendo isso, eu não sei. Deuteronômio 29 diz que a Deus pertencem as coisas ocultas, a nós pertencem as coisas reveladas. O que Deus me faz entender, ótimo. O que Ele não quer me explicar, amém. Lá na frente vai servir para alguma coisa, para ajudar alguém, para fortalecer alguém. Mefibosete hoje nos deixa lições. Hoje nós pregamos a história de Mefibosete para te fortalecer, para mostrar que Deus não se esquece de quem confia nele. É muito difícil você confiar em Deus. É fácil quando tudo está dando certo, mas é difícil você confiar em Deus quando você não tem mais nada, quando você não tem mais ninguém, quando você está na dependência total dele. É muito difícil. Isso é para poucos. Para poucos. Confiar em Deus quando não tem nenhuma luzinha no fim do túnel. Confiar em Deus quando parece que está tudo perdido, porque parecia que ele ia morrer aonde? Em Lodebar. E tem horas que parece certas coisas, parece que não vai dar certo, parece que não vai conseguir, parece que não vai sair das dívidas nunca, parece que você nunca vai limpar seu nome, parece que você nunca vai se levantar, parece muita coisa. Mas aprenda, o tombo que Mefibosete tomou foi grande, mas Deus é maior. O tombo que ele tomou foi forte, mas Deus é mais forte do que os tombos que a gente toma, do que as guerras que nós enfrentamos. Não seja uma pessoa que vive questionando Deus, porque Deus não deve nenhuma explicação para a gente. Amém? Em um dia a vida dele tomou outro rumo, em um dia a vida dele virou. Mas agora vamos ver o que aconteceu. 2 Samuel 9 versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça o quê? Benevolência por amor a Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Esse aqui era maligno, tá? Cuidado com Zibas, está cheio de Zibas aí. E chamaram a presença de Davi,
Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência, da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, para você entender. Um dia, Davi acorda com vontade de abençoar. E ele fala: ainda tem alguém da família de Saul que eu possa ser benevolente? Que eu possa usar da benevolência de Deus? Deus tinha tocado em Davi. Sabe quando Deus toca em você para você ajudar alguém? Já aconteceu isso com você? Deus tocar em você para você ajudar alguém, e quando você ajuda esse alguém, você fica mais feliz do que esse alguém. E quando a pessoa te agradece, você fala: agradeça a Deus, porque foi Ele. Já aconteceu isso com você? Davi acordou assim, querendo fazer o bem, e ele perguntou: alguém sabe se ainda tem alguém da família de Saul? Aí falaram assim: olha, tem um que sabe, é o Ziba. E trouxeram o Ziba na presença do rei. E quando o rei perguntou: tem alguém ainda vivo? Ele disse: tem um, mas é aleijado. Tem um, mas, em outras palavras, não dá para trazer para o palácio. Tem um, mas esse aí já era. O rei perguntou se ele era aleijado. O rei perguntou se ele era deficiente. Mas saiba que tem os Zibas, aqueles que só veem seus defeitos, aqueles que só conseguem enxergar a sua deficiência. Tem os Zibas, tá? Ele nem perguntou a condição física, ele perguntou se tinha alguém vivo. Ele falou: tem um, mas não dá não, esse aí não dá não. Aprenda a lidar com esse tipo de pessoa, que só vê as suas deficiências, seus erros. Você sempre está errado, ela sempre está certa. Você não faz nada certo, ela que faz tudo certo, ela que sabe de tudo. Você conhece gente assim? Não dá para você falar com ela, porque ela se acha. E na cabeça de Ziba, falando aquilo, Davi ia deixar para lá. Só que quando Deus quer abençoar, não importa as suas deficiências, as suas condições, não importa se não acreditam em você, não importa se falam mal de você. Se Deus quer te abençoar, Ele te abençoa, e ninguém pode impedir. Não tem inveja, não tem os Zibas, não tem os maldosos, não tem nada disso que impeça Deus de abençoar. Diga: Deus vai abençoar. Quando Deus quer honrar, Ele honra e sabe honrar. E Ziba falou: tem aí o Mefibosete, filho de Jonatas. Só que Davi tinha uma aliança com o pai dele, com Jonatas. Davi tinha uma aliança. Agora você pensa comigo: se um homem falho, porque todo ser humano é falho, tem defeitos, tem limitações. Se um rei chamado Davi lembrou da aliança que ele tinha com o pai de Mefibosete, você acha que Deus vai esquecer da aliança que Ele tem com você? Diga: Deus não vai esquecer de mim. Quando você é uma pessoa de fé, você sabe que Deus não vai esquecer de você. Você pode estar em Lodebar, mas não é o tempo inteiro. É um tempo que você fica em Lodebar, daqui a pouco você sai de Lodebar. Na cabeça de Mefibosete: nunca mais eu volto para o palácio. E ele foi crescendo, e ele teve um filho, e ele vivia em Lodebar com um filho, tá? Porque tem gente que diz assim: quando tem um filho é mais difícil. Eu já tenho um filho, eu tenho 2 filhos, eu crio sozinha. Quando Deus abençoa, você pode ter 1 dúzia de filhos, Ele vai honrar. Não importa se você tem 1, tem 2, tem 10, Deus vai honrar. Diga: Deus vai honrar. Ele estava na dificuldade com o filho dele, em qual cidade? Lodebar. Aí diz assim:
versículo 4. 2 Samuel 9:4. E disse-lhe o rei: já que ele tem esse problema, deixa para lá. Não foi não? O que é que o rei disse? Onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Olha para mim, por favor, pensa comigo. Ele estava em Lodebar. Imagine ele com o problema dele em Lodebar. Imagine ele se sentindo esquecido. Imagine ele enfrentando a maior miséria lá em Lodebar. De repente Davi disse: busca ele, pega ele. Eu não quero saber a condição física dele, eu não quero saber a condição econômica dele, eu quero saber de uma coisa: eu quero fazer o bem para ele. Um rei, um homem. Imagine o seu Deus, que é o Rei dos Reis. Imagine, deixa eu descer aqui, porque está muito bom aqui para ser Lodebar. Lodebar aqui embaixo. Vem cá, uns 4. Imagine ele aqui, ó, lá em Lodebar. Guerra, que guerra. Imagine que luta em Lodebar, que guerra. Diga: está uma guerra, mas Deus vai honrar. Está uma luta, mas Deus vai honrar. Daqui a pouco chega a carruagem do rei. Que é isso? O rei mandou levar para onde? Palácio. Que é isso? Para onde? Agora, palácio. Palácio, que é isso? Pode levar. Imagine. Cuidado aí, cuidado aí. Ó. Pode ir devagar. Para mim tá bom. Imagine. O que é que o rei quer comigo, meu Deus? Será que vai me matar? Será que o rei vai me matar? Levaram ele para o palácio de volta. Tá legal aqui. Pode colocar no chão. Entenda, obrigado. Quando Deus manda, quando Deus quer abençoar, quando Deus se manifesta, não interessa o que falaram de você, Deus te honra. Não interessa o que inventaram, o que fizeram, quem está contra, quem não quer, não importa, Deus abençoa. Agora aprenda uma coisa: Davi era rei. Guarde isso. Quando um rei tomava posse do seu reinado, eles pegavam a família do antigo rei e matava, para que no futuro não tomasse o lugar dele. Mas Davi não fez isso. Sabe por quê? Aprenda uma coisa: quando a pessoa tem certeza que Deus abriu uma porta, ela sabe que o diabo não fecha. Quando ela tem certeza que Deus colocou ela em um lugar, ela sabe que o diabo não tira. Inveja não tira, olho grande não tira, o mal não tira. Ela só sai se Deus quiser. Davi sabia que era Deus que tinha colocado, então o diabo não ia tirar. Davi sabia que Mefibosete não era nenhuma ameaça para ele, porque quem tinha abençoado ele era Deus. Diga: quem vai me abençoar é Deus. E ele chega preocupado, constrangido, e diz assim a Bíblia. Disse, versículo 7: e disse-lhe Davi, o que é que Davi disse? Fica com medo que eu vou te matar. O que é que ele disse? Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor a quem? A Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão. Aonde? À minha mesa.
Olha para mim, ele não tinha nada, estava numa seca terrível. De repente é levado para o palácio, onde ele nunca imaginou que voltaria. Eu não sei o que você já perdeu, mas Deus pode fazer você voltar a sentar com os grandes, a comer o melhor, a ter uma vida de qualidade. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder. Quando ele chegou até Davi, ele mostrou medo. Ele ficou apreensivo. Davi percebeu, disse: não temas, não fique com medo, eu não vou te fazer mal, eu vou te fazer bem. Era Deus que tinha tocado em Davi. Que Deus toque em pessoas para fazer bem para você, amém? E amarre aquelas pessoas que o diabo está fazendo se levantar contra você. Agora, faltava uma coisa. Quem foi que falou dele, hein? Quem foi que falou da deficiência dele? Esqueceu o nome? Então não está completo ainda não. Tem mais coisa aqui, olha o que diz aqui. Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão que? Morto tal como eu. Então chamou Davi a quem? A Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a quem? A Saul e a toda a sua casa tem dado ao filho de teu senhor. Versículo 10, o que é que ele diz aí? Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta, não acabou a história não. Quando Deus faz bem feito. Vem cá, Mefibosete. Aí ele foi: eis-me aqui, não tenha medo não, não vou te fazer mal não. Ele falou: mas como é que o senhor olhou? Quem sou eu, esse cão morto? Cuidado como você se olha, tá? Já basta as pessoas que te olham como não deveriam, mas você se olhar como derrotado, só porque você não está vendendo, só porque você está em dificuldade, só porque você está a pé, só porque você saiu de um lugar nobre e foi para um lugar mais difícil, só porque você não está de carro novo, só porque você sujou seu nome, só porque a coisa tomou outro rumo. Você não é derrotado por isso não, tá? Derrotado não é quem perde, derrotado é quem desiste. Diga: eu não vou desistir. Ele chegou lá, se vendo como um cão morto. Você está vivo. Não deixe o diabo matar sua fé. Você está vivo. Davi só queria saber se tinha alguém vivo da família, e tinha Mefibosete. Tem alguém aí que eu possa honrar? Tem alguém aqui que Deus ainda vai honrar? Acordou, né? A gente que acordou agora, né? Tem alguém aqui que Deus ainda vai honrar? Eu creio. Eu não tenho dúvida não. Eu estou pregando a palavra de um Deus que honra. Só que Deus fez completo. Davi disse: chama Ziba, aquele que falou da deficiência dele, chama ele aqui. Falou: Ziba, Mefibosete vai ter as terras de Saul tudo de volta, e você vai ser empregado dele, seus filhos também, seus servos também. Já começou arrebentando, 36 funcionários. Mas tem uma coisa: ele vai comer na minha mesa. Vê como Deus é, porque se deixasse ele solto, Ziba poderia fazer mal para ele. Mas como ele tinha que comer sempre na mesa do rei, então Ziba tinha que andar na linha. Não fique preocupado não, porque os Zibas não vão conseguir destruir você. Os maldosos não podem fazer o que for, tudo que eles fizerem vai dar errado. Diga: vai dar errado. Diga: os planos do mal serão frustrados na minha vida. O que é que Davi falou? Onde é que ele está? Está lá em Lodebar. Onde é que você trabalha? Onde é que você mora? Onde é que você luta? É lá que vai chegar a vitória. Foi lá que chegou a carruagem. Foi lá que chegou a vitória dele, a virada dele, a mudança dele. Chegou lá. Diga: vai chegar lá, porque Deus é justo. Amém? Aí ele foi trabalhar. Imagine Ziba, os Zibas ficam o quê?
Vendendo de novo, rapaz. Montou outra loja, rapaz. Está de carro novo, trocou de carro de novo, rapaz. Olha como a mulher dele está andando, rapaz. Olha isso, rapaz. Ele restaurou o casamento dele, rapaz. Olha isso, rapaz. E os Zibas ficam, pode ficar estourando, porque Deus continua te guardando. Não tenha medo. Se você chegou aqui com medo, entrega o teu medo a Deus. Se você chegou aqui cheio de porquês, entrega seus porquês a Deus, porque Deus não esqueceu de você. Aí diz assim para terminar, falta 57 versículos, espera aí. Tem que ler a Bíblia. Você não quer ler a Bíblia, quer ficar forte como? Assistir novela, é? Só se for bíblica, tá? Aí você fica forte. E disse Ziba ao rei. Ziba tem que falar, tem que confessar. Tem gente que tem tanta raiva de você, mas tem que falar seu nome, tem que falar sua vitória, tem que falar. Conforme a tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerás a minha mesa como um dos filhos do rei. Versículo 12. E tinha Mefibosete o que? Um filho. Esse filho era o que? Pequeno. Quando aconteceu o problema com ele, ele era o que? Pequeno. Ó Deus fazendo justiça. Seu filho vai ser criado na miséria, não. Seu filho não vai ser criado no pior, não. Seu filho vai ser criado no Lodebar, não. Seu filho vai ser criado no palácio. Seu filho vai ser criado no melhor. Olha o filhinho dele aqui, ó, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Depois você continua lendo, ele morou em Jerusalém. Mas ó, sempre estava indo aonde? Na mesa do rei. Mande ele comendo na mesa do rei o de melhor. Quem é aquele lá que está vindo sempre comer com o rei? É Mefibosete. É aquele que falaram das deficiências dele, aquele que ninguém mais acreditava, aquele que parecia que ia morrer em Lodebar. Mas Lodebar era só um período, não era todo o tempo. Você não vai ficar todo o tempo nessa situação. Você tem que crer que essa situação vai passar. Você tem que ter fé nesse momento difícil. Diga, vai passar. Diga, eu vou vencer isso aí. Diga, o Rei dos Reis. Fala com fé, o Rei dos Reis. Não fique em pé e diga, o Rei dos Reis não esqueceu de mim. Você não vai ficar o tempo todo no Lodebar não, hein? Se a vida está vivendo, não é a vida que Deus quer que você viva não. Ele tem coisa melhor para você. Mas ó, não perca a sua fé lá em Lodebar não, tá? Em Lodebar é difícil, mas daqui a pouco a vitória chega. Em Lodebar é uma guerra, mas daqui a pouco passa. Daqui a pouco você vai estar assim, ó, carro velho, me ajudou muito, vá com Deus. Casa, morei muito tempo aqui, ó, tchauzinho. Lodebar, tchau. Daqui a pouco seu filho vai fazer assim para aquela escola que você quer tirar de lá, ó, tchau. Daqui a pouco, tchau. Daqui a pouco você vai estar falando, ó, galpãozinho que eu trabalhei tanto, ó, estou indo para o melhor, tchau. Lodebar, tchau. Como nós em breve vamos falar para esse mundo quando formos para a glória. Mundinho, tchau, estou indo para a glória. Está dando para você entender? Por favor, não perca a sua fé em Lodebar. Não se preocupe com os Zibas. Não deixe aquelas pessoas que ficam o tempo todo mexendo com você, não deixe elas desestabilizarem você, porque o Rei dos Reis não esquece de quem é dele. E quando ele te trouxer para o palácio, meu caro, vão ter que reconhecer que Deus é com você. Amém? Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.
don't have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm